E, como todos, agradeço o convite da Almadan, já tive a oportunidade de vos agradecer o trabalho, etc. Vamos fazer isto outra vez. E antes de começar, quero dizer que estou aqui numa situação um bocadinho difícil, porque pedem para falar dos últimos 25 anos, mas eu só cá estou há 15. Mas, enfim. Bom, primeiro quando eu aceitei vir aqui falar-vos hoje, o meu problema era tentar perceber efetivamente do que é que estamos a falar. Primeiro, falar desta relação entre a arqueologia e a sociedade, se quisesse simplificar, a primeira coisa que, obviamente, é saber quais é que são estas relações. Portanto, o que é que nós pedimos à sociedade, o que é que nós damos à sociedade. O que nós estamos a pedir à sociedade é reconhecimento social, seja da profissão, seja do interesse do património, meios, e intervenção, a capacidade nossa de intervir sobre o social. E, obviamente, se nós pedimos isto à sociedade, nós temos que ser capazes de dar alguma coisa em retorno à sociedade, já a dizer agora, e o que nós podemos dar à sociedade é acesso ao património histórico arqueológico, acesso direto, porque vamos escavar, mas também os códigos de interpretação deste registro e transformar isto em elementos de referência histórica e identitária, portanto, em elementos de cultura que é a sociedade nos pede. Portanto, para nós podermos exigir alguma coisa, temos que ser capazes de fazer isto. O problema é que esta história da relação entre a arqueologia e a sociedade parece um bocadinho vaga, porque na verdade são relações entre pessoas, ou entre instituições, ou entre pessoas e instituições. Antes de mais nada, são, portanto, as relações entre os arqueólogos, as suas diferentes categorias profissionais, e organismos administrativos, instituições de ensino, empresas privadas, no mundo da arqueologia, pública em geral, etc. Mas, para concluir a complicação da situação, porque estas histórias nunca são muito fáceis, na verdade a relação não se faz diretamente dos arqueólogos para com estes diferentes atores do social, mas faz, em grande maioria hoje, através de também entidades coletivas, sejam elas da tutela, gabinetes municipais, empresas, centros de ID, etc., que são elas integradas e constituídas por arqueólogos. Isto é uma matéria aqui relativamente complexa. E o que eu vos quero hoje trazer aqui é que, antes de discutirmos exatamente o que é que se passa entre a arqueologia e a sociedade, nós temos que ser capazes de, entre nós, resolver alguns problemas que se passam entre os arqueólogos entre si, e os arqueólogos e estas entidades, estes atores sociais coletivos, tais da tutela, as empresas, etc., que são atores sociais de arqueologia e dentro dos quais que funcionam como canais de transmissão destas coisas todas. Passando rapidamente, sabemos todos que o património cultural está protegido na Constituição da República Portuguesa, que a história da instituição orgânica vista relativamente longa, como desde o IPPC, depois o IPAR, etc., até que chegamos a este momento que talvez justifique que nos detenhamos com um pouco mais de atenção, que foi o momento da dita Batalha do Goa. Porque é que ela é importante? Bom, porque efetivamente é um dos primeiros momentos, é um momento determinante em termos de visibilidade. Portanto, como por um evento mais ou menos fortuito, e eu acho que é bastante fortuito, nós tivemos subitamente uma visibilidade muito superior àquela que a tecnologia tinha antes, criou-se aqui uma dificuldade, que é que uma quantidade de procedimentos instituídos tiveram que ser alterados, porque de repente a tecnologia passou para o centro da atividade social. Era preciso então que a tecnologia fosse capaz de dar uma resposta a isto. A questão é, enfim, vocês lembram-se que houve grandes discussões e tal, foi uma movimentação social bastante grande. Eu trouxe esta fotografia, que foi a única que eu encontrei na internet, uma manifestação a favor da barragem do Goa. Ok. Bom, houve uma resposta de, basicamente, três tipos. Não vamos falar dentro da administração, dentro do que é a administração pública. Houve dois tipos de resposta. Uma resposta orgânica e uma resposta, enfim, de um novo edifício legislativo. Do ponto de vista da resposta orgânica, a questão do IPA, obviamente, e o que saiu foi um modelo bicéfalo, ou completamente bicéfalo, em que o IPA e o IPAR subsistiam, um modelo com vantagens e com desvantagens que o futuro demonstraria, e também uma resposta, como eu dizia, legislativa, nomeadamente através da produção de um certo número de documentos legais, desde logo, alguns anos mais tarde, 4 ou 5 anos mais tarde, a nova lei do património, de que resultava este problema
da necessidade da fiscalização, já se incentivando no momento do regulamento dos trabalhos arqueológicos, a necessidade de fiscalização, quanto mais não fosse, porque havia efetivamente uma incapacidade evidente de autoregulação da classe, não havia um mecanismo de autoregulação. Bom, e esta lei do património consagrava, entre outros, estes três famosos princípios da conservação pelo registro, da ação preventiva e do princípio do poluidor pagador, em que, desculpa, aqui não, em que, obviamente, enfim, e a solução que se previa era o desenvolvimento de uma metodologia empresarial que pudesse vir a dar resposta a um aumento enorme, desesperado, exponencial da atividade arqueológica de emergência e prevenção, que efetivamente veio a acontecer, sendo que, obviamente, havia outras soluções possíveis que não o poluidor pagador e o desenvolvimento da metodologia empresarial, mas foi esta que foi escolhida. E o outro elemento fundamental da resposta legal foi, então, a história do regulamento dos trabalhos arqueológicos, que, obviamente, não vamos dissecar aqui, mas tem algumas coisas que eu, finalmente, vou falar por ser algumas até repetidas. Enfim, se formos capazes de pensar assim, como, por exemplo, esta história do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, tal parcialmente financiado por Estado, enfim, estava identificado, previsto, etc. Obviamente, dizer-se na altura, nós não percebemos na altura, mas dizer-se que ia haver um Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos com investigação programado, financiada pelo Estado, o Ministério da Cultura, etc., que era uma piada, obviamente, nós não percebemos, era uma piada porque, evidentemente, havia dificuldades de orçamentação que permitiam fazer o que se estava a dizer que se ia fazer, porque os próprios institutos incumpriam gritantemente os próprios regulamentos que estavam no caso, nomeadamente através de lembrar-se de todas as questões de júris, de PNDAs, etc., que fizeram correr muita tinta, e porque havia os sucessivos problemas com